Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Queridos, eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que está lá no livro de Jeremias, no capítulo 29. Jeremias, capítulo 29, nós vamos ler dos versos 4 até o verso 14. Então, por favor, abra sua Bíblia, acompanhe conosco, acompanhe pela sua Bíblia, pelo seu smartphone, por aquilo que estiver mais próximo a você. Diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e morem nelas. Plantem pomares e comam o seu fruto. Casem e tenham filhos e filhas, e escolhem esposas para os filhos de vocês, e deem as suas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procure a paz da cidade para onde eu vos deportei e orem por ela ao Senhor, porquanto na sua paz vocês terão paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não se deixe enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês, porque profetizam falsamente em meu nome e eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão e se aproximarão de mim e em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado de vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os ajuntarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Então, essa palavra que eu gostaria de meditar com você nesse dia, meditar com você nesse momento que nós estamos vivendo, e eu acho que o Senhor tem algo especial para nós, no sentido de nos trazer esperança, no sentido de nos solidificar em momentos que a gente tem vivido como este. Bom, nós estamos vivendo dias de crise que talvez nunca experimentado antes, pelo menos é o que algumas pessoas dizem. Converse com as pessoas mais experimentadas, mais vividas, conversem com pessoas de meia idade e você vai ouvir essa frase: eu nunca vi dias assim. Em todo o meu tempo de carreira, em todo o meu tempo de profissão, em toda a minha vida, eu nunca vivi dias como esse. Eu nunca vi isso antes. Provavelmente essas pessoas estão certas, elas não viveram algo parecido como esse momento que nós estamos vivendo. Esse momento da pandemia, do coronavírus ou da Covid-19, esse momento de isolamento, distanciamento social, utilização de máscaras, utilização de álcool em gel em todo momento, reuniões como esta da sua igreja, da nossa igreja, online, virtual, gravada. Muitos nunca viram isso. Isso realmente é novo. Mas uma coisa é certa: a humanidade já passou por diversas crises. A humanidade já passou por diversas situações. Nós estamos vivendo momentos que nós nunca vivemos, mas talvez não podemos dizer que são os mais difíceis da humanidade. Eu acho que todos aqueles que acompanham um pouco de história, aqueles que viveram também outras situações, podem dizer que já vivemos momentos muito piores do que esse. Nós passamos por grandes colapsos financeiros, nós passamos por pestes, nós passamos por um grande período de escravatura, onde pessoas eram humilhadas, onde pessoas eram violentadas, onde pessoas eram obrigadas a fazer trabalhos desumanos, onde pessoas eram obrigadas a servir de maneira horrível a outras pessoas, a serem tratadas como os animais. Guerras mundiais.
A Primeira e a Segunda Guerra Mundial foram coisas assim absurdas. Nesse momento, nesse período também foi vivido o Holocausto, onde milhões de judeus, um povo de seres humanos, foram mortos, foram queimados, foram envenenados, crianças, mulheres. Então são situações terríveis. Pestes, doenças, inquisições. A Idade Média foi uma idade também terrível, segundo os historiadores. Martírios em diversas épocas do mundo. Então, a humanidade tem vivido crises. E quando a gente fala em crise da humanidade, nós estamos falando também em momentos de crise da própria igreja, porque a igreja vive no mundo. E vivendo no mundo, ela participou de tudo isso. Em alguns momentos se rebelando, em alguns momentos se posicionando, em outros momentos se acomodando a essas situações vividas. Trazendo para o nosso, vamos dizer assim, microambiente, nós estamos vivendo então esse período difícil e diferente como igreja, como comunidade de fé, como famílias, como amigos, como pessoas que se reúnem, como instituições, organizações, empresas. Nós estamos vivendo um momento diferente. Bom, o fato é então que o povo de Deus, como Israel, e a igreja de Jesus Cristo sempre tiveram que viver essa dinâmica de crise, e uma coisa certa, segundo a palavra de Deus, sempre dentro da vontade do Senhor. Nós, cristãos, até pela nossa linha teológica, nós cremos que Deus é soberano, nada escapa do seu controle e tudo que acontece, tudo que aconteceu e tudo que está acontecendo está debaixo da sua soberana vontade. E não é uma vontade de capricho, é uma vontade educadora, ensinadora, restauradora para as nossas vidas e para as vidas de tantas pessoas. Veja, se a gente observar a história, Abraão e os patriarcas, eles ficaram constantemente indo e vindo da terra prometida. Lembra-se que Deus chamou Abraão, falou: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Então Abraão foi, e depois em alguns momentos ele foi para o Egito por causa de crise de fome. O mesmo aconteceu com Isaac, depois com Jacó, quando ele ficou na terra prometida, o filho dele José foi vendido e foi para o Egito, depois todo o povo foi para lá e foram 400 anos no Egito. O relato bíblico vai nos falar depois do tempo de Juízes, onde o povo foi levado cativo, o povo foi liberto, foi feito cativo, foi liberto. No tempo dos reis, o reino de Israel cresceu, o reino de Israel diminuiu. Então essa dinâmica da vontade do Senhor aconteceu o tempo todo. Esse texto específico de Jeremias, que fala do cativeiro do povo na Babilônia, também foi uma saída do povo da terra prometida, foi um novo momento de crise, um novo momento de dificuldade. O povo adorou ao Senhor nos tabernáculos, nas tendas que eram construídas. Depois foi erguido um templo, e dentro do templo, então, todos os rituais, toda uma religião foi estruturada. Agora, nesse momento, o templo, então, é destruído. O templo é abandonado e as pessoas vão para a Babilônia. E daí elas começam a se reorganizar também. E uma das coisas que surgiu com o cativeiro na Babilônia foram as sinagogas. As pessoas começaram então a estudar a Bíblia de alguma forma, nas suas casas, em alguns lugares pequenos, e começaram então a estudar novamente a palavra do Senhor. Então, todos os momentos vividos pelo povo também foram diferentes. A igreja também, depois que Jesus subiu aos céus, e a igreja começou então a se organizar, ela se reunia nas casas, se reunia nos templos, ela ficou concentrada em Jerusalém, depois ela dispersou para tantos outros lugares, ela se reuniu em cavernas, ela se reuniu em casas, ela se reuniu em galpões, depois ela começou a se reunir em templos suntuosos, em templos contemporâneos, em templos medievais, em templos que chegaram até a se tornar obras de arte da humanidade. A igreja se reuniu também nos montes, e parece que hoje nós não podemos reunir nos nossos lugares, estamos voltando às pequenas comunidades, ou seja, aos lares. Então há uma dinâmica que Deus vai trabalhando na nossa vida, e eu entendo que sempre dentro da vontade dele. Por isso que a palavra que eu quero compartilhar hoje com os irmãos é a crise e o povo de Deus.
A crise e o povo de Deus. Tempos vêm e tempos vão. Situações vêm, situações vão. Coisas acontecem e coisas se resolvem. E a igreja sempre vive nesse momento. E como está sendo o papel da igreja? Qual o posicionamento da igreja? E quando eu digo igreja, é nós como povo de Deus, como pessoas que entendem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, pessoas que se reúnem como comunidade e querem fazer a vontade de Deus. Eu entendo que a igreja tem basicamente dois propósitos. O povo de Deus sempre teve dois propósitos. Primeiro, glorificar a Deus. É um povo que glorifica o Senhor, que entende que Ele é rei, que Ele é soberano, que o adora, que o enaltece, que a Ele dedica a sua gratidão, a Ele dedica o seu louvor. E revelar esse Deus à humanidade. Este sempre foi o propósito de Deus com Israel, quando Ele separou esse povo. Esse sempre foi o propósito de Deus com a igreja, quando Cristo trouxe, então, nos tornou como família, como seu povo, como um sacerdócio real, como nação santa. Glorificar a Deus e fazê-lo conhecido. Esse é o tema até de uma das instituições missionárias muito conhecidas no nosso meio, a Jocum. Conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Então é glorificar a Deus e revelar Deus à humanidade. Esse é o meu propósito de vida e esse é o seu propósito de vida como igreja. Como um crente no Senhor Jesus, como um cristão, como uma pessoa que entregou a sua vida a Ele, esse é o seu propósito e esse é o meu propósito. Bom, nesse texto aqui de Jeremias, capítulo 29, é uma carta que Jeremias escreve àqueles que já haviam sido levados cativos para a Babilônia. Por um motivo de pecado do povo, pecado de um rei que tinha vivido alguns anos atrás, que levou o povo todo a pecar, e já era na verdade algo que vinha já do povo se distanciando do Senhor, os líderes se distanciando do Senhor e o pecado cada vez mais tomando conta do povo de Israel. Então Deus, Ele proferiu uma sentença de que o povo seria levado cativo à Babilônia. Um outro povo os fariam de escravos e eles sofreriam por isso. E alguns aqui nesse momento então já tinham sido levados para a Babilônia e alguns ainda estavam em Jerusalém, como é o caso de Jeremias. E ele então escreve uma carta àqueles que já tinham sido deportados para a Babilônia. Era então um período de gravíssima crise que estava sendo vivenciado pelo povo de Israel, especificamente aqui já o povo de Judá. O reino já estava dividido, Israel já tinha sido levado cativo à Síria e agora o povo de Judá sendo levado cativo à Babilônia. Se você ler os escritos de Jeremias e principalmente as lamentações do profeta Jeremias, você vai ver que período difícil, que período complicado, que período horroroso, um terror, um pavor que esse povo viveu durante esse tempo. Aqueles que ficaram em Jerusalém e aqueles que foram deportados pela distância que ficaram então do seu povo. Os nossos tempos também são tempos difíceis, mas os princípios para a gente lidar com os tempos difíceis, eu creio que é o mesmo. E esse texto de Jeremias 29 já é um texto que há muito tempo fala no meu coração, é um texto que há muito tempo tem sido consolo, esperança e também tem me dado forças para passar pelos meus momentos de crise. E eu gostaria de compartilhar com você, porque eu entendo que a igreja IPI de Marialva, a igreja a qual eu faço parte, que é a IPI Nova Vida, a qual eu pastoreio, e a igreja do Senhor Jesus Cristo como um todo, ela precisa se respaldar nos princípios da palavra de Deus e nos princípios que nós vemos nesse texto, nessa carta que Jeremias escreveu. A crise e o povo de Deus. A primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é o seguinte: na crise, não podemos esperar que as coisas voltem a ser como antes. O texto aqui mesmo diz: construam casas, morem nelas, plantem pomares, comam seus frutos, casem, deem seus filhos em casamento, dê suas filhas, cresçam, multipliquem-se. Ou seja, não fique esperando voltar às coisas aquilo que era antes. Há muitas coisas agora para a gente aprender no momento de crise. E eu estou vendo que esse momento é o momento onde nós podemos aprender muita coisa. Esse momento que eu falo com vocês agora, já se passaram praticamente pouco mais de 2 meses, onde começou esse processo de isolamento e distanciamento social.
No início desse processo, eu vi as pessoas se reunindo para oração, eu vi as pessoas buscando ao Senhor, eu vi as pessoas fazendo de suas casas a sua igreja, e parece que agora isso foi perdendo um pouco o fôlego, perdendo um pouco o entusiasmo, e nós não podemos perder isso. Há coisas para a gente aprender, novas formas de nos relacionar. Muitas pessoas têm tido um pouco de resistência em relação à tecnologia, mas temos visto que hoje a tecnologia está nos aproximando. Nós podemos usar a tecnologia de uma forma boa, tantas pessoas têm sido alcançadas pela tecnologia, tantos pastores têm usado da tecnologia para se aproximar do seu rebanho, para se aproximar dos seus membros, para se aproximar das pessoas. Aquilo que antes parecia que era algo que veio para destruir um pouco dos relacionamentos do ser humano, isso está sendo uma ferramenta muito útil e muitas pessoas tendo resistência quanto a isso. A gente precisa agora aprender novas formas de se relacionar. Vamos voltar a nos reunir como antes? Não sabemos. Tem alguns estudiosos dizendo que formas de aglomeração talvez não serão mais aceitáveis pela sociedade. Não estou aqui profetizando isso, não estou aqui falando que vai ser assim. Mas estou dizendo que o momento que nós temos vivido, nós temos que aproveitar. Há uma evolução necessária e uma evolução que nós precisamos ter dentro dos princípios da palavra de Deus, mas uma evolução que nos leva como pessoas, como humanidade, a entender como realizar o nosso propósito, glorificar a Deus e revelar a Deus à humanidade. Nunca se esqueça desses propósitos. Qualquer crise que a gente estiver passando, esses propósitos têm que ficar claros na nossa mente. A necessidade de uma adaptação para a gente continuar a vida. O texto fala aqui, agora vocês estão em outro lugar, agora vocês estão em outra cidade, não é Judá, não é Jerusalém, não são os meus costumes. Vocês vão ficar aí esperando? Construam casas, continuem a vida, façam aquilo que vocês foram chamados para fazer. Vocês foram chamados para glorificar a Deus, para cumprir o seu propósito, para revelar a pessoa de Deus. Então, façam isso. Continuem as suas vidas assim. Continue a sua vida, mas de forma a crescer na busca pelo Senhor. É para continuar, mas de uma forma crescente, não para continuar na mesmice que a gente vivia. As crises foram permitidas pelo Senhor para que a gente saia da mesmice e da acomodação e se volte para Ele. Busque o Senhor no pastoreio da sua casa. Busque o Senhor de forma que você seja uma influência positiva na vida da sua comunidade, da sua sociedade, das pessoas que você se relaciona presencialmente ou não. Existe hoje uma designação chamada de influencer para essas pessoas que no YouTube ou nas redes sociais querem influenciar outras pessoas. Eu e você somos chamados para ser influencers. Influencers do amor de Cristo, da mensagem do Senhor. Então não esperem as coisas voltar a ser como antes. Continue a sua vida diante do Senhor. A segunda coisa que eu queria compartilhar com os irmãos, que eu vejo nesse texto, é que nas crises nós temos que parar de ouvir aquelas vozes que nos agradam. As vozes que nos agradam é sempre aquela assim, que a gente tem ouvido até nos noticiários, temos ouvido nas propagandas, as instituições fazendo, que tudo vai passar. Eu acredito sim que tudo vai passar, mas a gente fica confiando nas vozes de falsos profetas. E aqui a palavra de Deus diz, Jeremias fala isso, não vos engane, não se deixe enganar pelos profetas e adivinhos que tem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores, porque eles sonham conforme o desejo de vocês. Queridos, nós não temos que ficar ouvindo as vozes desse mundo, nós temos que ouvir a voz da palavra de Deus. Aqui sim está o norte para a nossa vida. As pessoas hoje têm ouvido as vozes do mundo, têm ouvido as vozes dos políticos, as vozes dos economistas, as vozes do presidente, seja ele quem for hoje, e pessoas estão depositando sua esperança nessas pessoas. Eu entendo que a gente tem que ter expectativa, sim, na política econômica, na economia, na liderança, nos governos, nas instituições. Expectativas nós podemos ter, mas esperança é somente no Senhor. Não podemos nos enganar e achar que esse nós estamos vivendo é simplesmente um break, uma parada, uma pausa, um intervalo que as coisas vão ser ao normal e essas palavras então que a gente busca de que há esperança em quem está liderando, há esperança em quem está conduzindo. Vocês estão vendo que o nosso governo está confuso.
E não é só o nosso, os governos do mundo estão confusos, as pessoas estão confusas, a ciência está confusa. Os ramos de saúde que estão trabalhando arduamente nessa pandemia estão confusos. Não há esperança nas vozes deles. Temos que ter expectativas, temos que orar por eles, sim, mas não há esperança nas vozes deles. A esperança está no Senhor. Nós temos que estar preparados para esse novo normal, que alguns especialistas estão dizendo. E eu quero dizer esse novo normal é o seguinte, a nova forma de viver a nossa vida. Muita coisa será diferente. E isso faz parte da crise e é o que o Senhor deseja. Eu entendo que quando o Senhor permite uma crise e de uma magnitude como essa, é porque Ele quer ensinar algo para nós. Ele quer ensinar algo para a humanidade. Ele quer ensinar algo para a sua igreja. Ele quer ensinar algo para nós. Eu entendo que nós estamos vivendo uma ciranda, uma rotina de igreja que já não atendia os propósitos que nós tínhamos. Fizemos ministérios, criamos formas de nos reunir, formas de nos congregar, criamos um estereótipo, e isso pode estar deixando de revelar realmente para a pessoa, para a humanidade, a pessoa de Deus. E é isso que o Senhor nos chama. Então não vamos ouvir as vozes que nos agradam. É o momento de nós ouvirmos a palavra de Deus. Então a primeira coisa que eu disse é não podemos esperar que as coisas voltem a ser como antes. A segunda coisa, nós temos que parar de ouvir as vozes que nos agradam. E a terceira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos é que na crise, a vontade do Senhor vai se cumprir nela, durante a crise e após ela, após a crise. A vontade do Senhor vai se cumprir. A pergunta é, eu e você seremos impactados por essa vontade do Senhor? Eu e você teremos o entendimento e seremos transformados conforme aquilo que o Senhor gostaria de nos transformar? O que Deus espera é que nós nos voltemos a Ele. É o que Deus espera na crise. Ele tem planos maiores. É o que diz aqui, um dos versículos que nós lemos, o versículo 11. Eu sei que pensamentos eu tenho a respeito de vocês. Eu sei os planos que eu tenho para vocês. Eu sei aquilo que é melhor para vocês. Eu sei aquilo que é importante para as suas vidas e que vai de encontro ao propósito que eu tenho para vocês. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. É isso que o Senhor tem para nós. Depois Deus fala assim que Ele quer ser buscado e ser achado de nós. Irmãos, olha que tamanho privilégio. O Rei dos Reis, Criador do mundo, do universo, Ele quer se relacionar comigo e com você. Ele diz isso aqui claramente, Ele fala assim, ó, então vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. E Ele fala, serei achado por vocês e farei mudar a sorte de vocês e os ajuntarei das nações. Nós seremos ajuntados novamente. Nós nos congregaremos novamente. Não sei quanto tempo isso vai demorar. Uma das finalidades da carta de Jeremias a esses exilados era que se levantaram falsos profetas, dizendo que logo, logo essa situação ia passar. Logo, logo isso ia acabar. E Jeremias falou assim, não, serão 70 anos. É uma geração. Então, aproveitem esse tempo. Estou até voltando um pouquinho, né, no tópico anterior. Aproveitem esse tempo, porque a vontade do Senhor vai se cumprir nela. Então, Jeremias queria destruir aqueles profetas, então ele escreveu essa carta, destruir aquela palavra falsa daqueles profetas, para que o povo não ficasse esperando, mas dessem os seus passos em direção ao Senhor. O povo sabia já disso. Anos atrás, gerações atrás, isso acontecia. Vinha o cativeiro, a libertação vinha quando o povo clamava. Então aqui o Senhor estava falando, me busquem, e eu serei achado de vocês. Eu tenho planos para vocês perfeitos. Ele quer abençoar a nossa vida. Ele quer abençoar a minha vida e a sua vida. É que talvez a gente ache que a bênção que a gente deveria ter é uma, mas Deus tem outra coisa para nós, muito maior. Planos de paz e não de mal. Os pensamentos do Senhor são maiores do que o nosso. Comece a buscar a Deus e a crescer no seu relacionamento e no compromisso com Ele agora.
A quarta coisa que eu gostaria de falar para os irmãos. A causa da crise é sempre a mesma, é o pecado. A causa de todas as crises é o pecado. É o pecado da humanidade. É o meu coração pecaminoso, é o seu coração pecaminoso. Nós não lemos durante a leitura, mas o versículo 19 diz assim, que tudo isso aconteceu, porque eles não deram ouvidos à minha palavra, diz o Senhor. Tudo isso está acontecendo, meus queridos, porque nós não demos ouvido às palavras do Senhor. Nós como igreja, nós como povo de Deus, a sociedade como um todo, a humanidade não está dando ouvidos à palavra do Senhor. E aqui, uma observação particular, eu temo que essas situações possam perdurar por mais tempo, até o momento em que a gente der ouvido à palavra do Senhor. Todas as crises são geradas pelo afastamento da humanidade da presença do Senhor. E enquanto não houver reconhecimento, enquanto não houver arrependimento, clamor a Deus, a crise, a dificuldade, a peste, as situações não passam. Historicamente é assim, biblicamente é assim. Você é chamado hoje para o arrependimento. Eu e você somos chamados para o arrependimento, a reconhecer quem nós somos, o pecado que nós temos, o coração maldoso e pecaminoso e entregar a nossa vida ao Senhor Jesus. Não sei se você já tomou essa decisão na sua vida. É sim, mesmo você, membro da igreja, há tantos anos em funções e cargos, será que você entregou a sua vida ao Senhor Jesus? E a entrega é dizer assim, eu sou pecador, eu reconheço e preciso da pessoa do Senhor Jesus para justificar e purificar-me de todo o pecado e toda a injustiça. A igreja precisa entender isso. E é o que nós temos que pregar, voltar a pregar isso. O arrependimento dos pecados. O mundo precisa entender isso. E nós vivemos hoje como se a igreja fosse uma associação saudável de pessoas que se reúnem, fazem coisas boas, ouvem coisas boas e cantam coisas boas e fazem orações boas. A igreja é muito mais do que isso, ela é muito mais sagrada do que isso e muito mais importante do que isso. Mas o passo fundamental para demonstrarmos essa importância é reconhecer o nosso pecado e mostrar ao mundo que ele precisa reconhecer o seu pecado e que ele precisa de Jesus Cristo, que ele precisa do Salvador, que ele precisa de um Redentor. E o mundo hoje está aberto para isso, o coração das pessoas estão abertos. As pessoas estão sensíveis a isso, e é o momento desta igreja que está completando mais um ano de vida, da igreja do Senhor Jesus, é o momento dela se levantar, se posicionar e dizer, Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Arrependa-se do seu pecado, porque você precisa de salvação. Eu convido você então, meu irmão, nesta hora, a descansar a sua vida no Senhor. Não fique desesperado com essa crise. Não fique alarmado com essa crise. A crise nos pegou de surpresa, mas não pegou o Senhor de surpresa. Isso já estava programado por Ele. Mas para um propósito de restaurar a minha e a sua vida. Então descanse no Senhor. Aproveite esse tempo para conhecer mais o Senhor. Aprender o que Deus tem para te ensinar. A viver esses 70 anos, aqui eram 70 anos nessa situação, nós não sabemos qual é o tempo de duração de tudo isso, mas aproveite a presença do Senhor, buscando a presença dEle, se fortalecendo nele e sendo uma pessoa que influencia as outras pessoas com esse amor do Senhor. A terra prometida, verdadeira, está nos esperando. O momento da esperança real, o momento de glória está nos esperando. E nós sabemos que não é aqui nesse mundo, é com o Senhor. Está guardado para todos os que o buscam e temem, pelo um caminho que foi aberto pelo sangue de Jesus. Então a minha palavra, nesta ocasião, para você, para mim, é que a gente não perca os princípios do Senhor na crise. Não vamos esperar as coisas voltarem a ser como antes. Não vamos dar ouvido às vozes que tentam apacentar e acalentar, vozes que não são vindas da palavra do Senhor. Vamos entender que na crise a vontade do Senhor vai se cumprir, nela e após ela. E vamos entender que a origem da crise é o pecado e o fim da crise é o arrependimento e o entendimento de quem é o Senhor nas nossas vidas. Amém? Gostaria de orar com você então nesse momento. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pela experiência do povo de Judá. Pai, uma experiência tão sofrida quando nós lemos na Tua palavra, mas uma experiência que traz para nós princípios
e muitos princípios. Aqui nós elencamos apenas 4 princípios que entendemos que pode nortear as nossas vidas, trazer não só uma palavra de consolo e de esperança, mas de posicionamento no Senhor. Eu peço que o Senhor abençoe a vida desta comunidade, dos presbíteros, dos demais pessoas que conduzem essa igreja, e cada membro, cada pessoa, Pai, seja um influenciador pelo Teu Evangelho. Viva a sua vida na simplicidade, mas entendendo que a sua vida é para glorificar ao Senhor. E Pai, abençoa essa igreja em nome de Jesus. Abençoa a Tua igreja de maneira geral em nome de Jesus. Não nos deixa, Senhor, eu clamo a Ti, ficarmos da mesma maneira, Senhor, durante essa crise. Pai, abra o nosso coração para entender aquilo que o Senhor tem. Em nome de Jesus. Amém? Eu queria compartilhar com os irmãos uma canção que talvez retrate um pouco do que nós conversamos agora. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, Tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Sei que os Teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Amém. Deus abençoe a sua vida.